Pessoal, bom dia. Hoje eu vou conversar um pouco aqui sobre um trabalho que eu estou fazendo aqui em preto e branco para uma editora. E então eu queria dar uma dica para vocês assim. Eu já falei aqui sobre preto e branco, que eu uso um papel mais de qualidade, né? Que eu normalmente eu uso às vezes que alguns trabalhos em preto e branco eu uso o Sanders, que é um papel específico para aquarela, mas que serve também para o preto e branco, né? Principalmente com pincel seco, ele fica muito bom e tal. Aí, assim, como eu estava começando o trabalho, eu gosto sempre de experimentar algumas outras técnicas de preto e branco para ver o que vai funcionar melhor, assim, dependendo do trabalho. Então, o que eu fiz? Eu testei alguns materiais, tipo aquarela mesmo, normal, em aguado, assim, para ver se ficava um tom legal de preto e branco. Mas eu fui desistindo dessas técnicas mais aguadas e me concentrei mais no pincel seco mesmo, né? Para dar esse tom que eu queria mesmo de achura, né? De meio tom através do pincel seco. E o papel, fiz os testes com o Sanders assim, falei, não tava gostando, sabe? E aí um dia eu estava fazendo aqui uma ilustração para o jornal e era super rápido, assim, eu queria fazer alguma coisa mais rápida, assim, porque tinha outras coisas para fazer, outras ilustrações também do próprio jornal para entregar. E aí eu fiz aqui um desenho sobre o papel normal, o sulfite, mesmo esse papel que eles falam que é Chamex, né, tem várias marcas, sei lá, custa R$ 10, 500 folhas, super barato. Aí eu peguei rapidamente o pincel assim e o pincel seco com o outro menor e fiz umas achuras assim, funcionou perfeitamente. Eu escaneei aqui e mandei o trabalho. Aí que eu descobri, falei, bom, eu vou usar esse papel aqui para fazer esse material que eu estou fazendo agora. Que é um material super simples, super acessível. Você acha até em farmácia, você acha um papel Chamex, né? Em qualquer lugar você acha. Super barato, né? E não precisa ser gramatura maior, essas 75 gramas mesmo, que normalmente eles fazem para a gente fazer, né? Fazer texto, imprimir e tal. Então, assim, o que eu usei? Eu usei, se eu tivesse descoberto isso antes, né? Assim, é com o tempo que a gente vai fazendo as coisas. Eu teria feito os livros de preto e branco todo nesse papel, porque ele é muito mais prático para trabalhar, né? Ele, e outra coisa que eu descobri agora com esse trabalho é assim, o que funciona melhor para mim é fazer o esboço, como está aqui. Depois que eu faço o esboço, como aqui no livro mesmo, né? Antigamente, assim, eu pegava esse esboço, depois transferia através da mesa de luz com os principais traços e tal. Então eu descobri diferente, descobri que eu desenhar em cima do próprio esboço, acompanhando as linhas do esboço tão naturalmente que quando eu fiz a lápis, o desenho ele fica mais vivo, né? Ele fica mais harmônico, assim, para o meu olho, né? Ele funciona melhor porque eu não preciso, eu só acompanho essa linha aqui, né? De esse primeiro traço, né? Que eu fiz. E aí, para mim, ele funciona melhor, além de economizar um pouco de tempo, né? Porque eu não uso a mesa de luz, aí não tem aquele negócio de ficar corrigindo nada. O esboço é esse, simplesmente no esboço aqui, se tiver alguma correçãozinha aqui agora, nesse momento, antes de finalizar com o nanquim, eu mesmo faço os complementos assim mesmo no próprio esboço e depois já mando tinta por cima e aí eu vou trabalhando nele, né? E para mim está funcionando super bem. Então, mostrar um pouco do que eu fiz. Eu até publiquei isso aqui. Então, ele dá uma possibilidade muito grande do próprio pincel seco aqui. Ele dá um tom legal assim. Quando eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer a linha. Normalmente eu faço a linha com um pincel melhorzinho. Acho que o legal é sempre separar assim, ó, a galerinha de pincéis que você usa para as tranqueiras. As tranqueiras é o nanquim com pincel seco, né? Que você sempre
detona todos eles, né? Então, aqui normalmente eu tenho, aqui é Elite, né? Elite é o que eu chamo de os pincéis de aquarela mesmo. Aí eu não misturo não, aqui é só aquarela. São os pincéis, além de ser mais caros, né? São muito mais sensíveis, né? O pelo dele é mais sensível, então não é bom ficar misturando as coisas não. Porque o nanquim, assim, ele é legal, mas você tem que limpar bem o pincel, porque senão ele vai detonando o pincel mesmo. Então eu separei esse aqui, que é o de melhor qualidade, para o filete. O que é o filete? O filete é essas linhas por fora, que eu faço assim, essa linha por fora primeiro e tudo, na primeira parte, depois eu vou mostrar. Então a primeira parte é assim. E depois eu faço essa linha toda por cima desse próprio lápis aqui, que vocês estão vendo, né? Aí depois eu vou trabalhando com os pincéis para o fundo, né? Que são esses grossos assim, eu vou mostrar depois, mas aí eu vou colocando ele mais seco justamente para fazer esses tons aqui no fundo todo, de todo o desenho, inclusive por cima das figuras. Porque para mim o papel branco é um desafio muito grande, assim, totalmente branco. Eu não gosto de papel totalmente branco. Eu prefiro que ele tenha uma textura, né? E essa textura eu dou com esse pincel de base, né? Então ele já fica com essas linhazinhas por cima de todo o desenho e depois eu vou só tirando os volumes, né? Como aqui, os volumes daqui, ou esse exemplo aqui também de um cavalo e tal. Então, assim, todo o desenho ele é feito primordialmente com esse fundo, né, que eu dou. Assim, tem que ter um certo cuidado, porque às vezes você carrega demais aqui no nanquim, e aí pode dar um tom preto demais que você não queria. Então você tem que ir com ele bem seco, assim, justamente para deixar o trabalho todo uniforme, né, com esse tom. É o que eu uso, né? E então ele fica cheio de pontos, tá vendo? Os pontinhos e tal, justamente para poder depois ficar mais fácil para mim para tirar os volumes dele, né? Com os pincéis mais finos, né? Outra coisa que você tem que pensar é esses pincéis aqui, ele já está todo lenhadinho, tá vendo? Mas quando você tem que descobrir dentro do seu material um pincel que às vezes ele fica dividido, né? Ele fica, depois eu mostro ali no esboço ali, ele fica dividido e aí quando você passa ele já dá duas linhas. Isso é super importante para o trabalho porque ele dá uma textura. Tem um cara que eu gosto muito, porque eu não sei se ele trabalha assim, mas eu não sei que materiais que ele usa, eu nunca vi ele trabalhando. Eu já vi ele pessoalmente assim num festival de quadrinho, mas assim, eu nunca vi ele fazendo o próprio trabalho. Inclusive ele morreu há um tempinho, que é o Sérgio Top, que é um italiano, que o trabalho dele basicamente era o nanquim. Eu não sei se é nanquim na verdade que ele usava, mas deve ser. Eu creio que ele trabalhava com bico de pena mesmo, né? Eu trabalhei muito com bico de pena, mas eu acho que o pincel é mais simples para mim. Eu consigo dar essas texturas que eu quero e eu descobri outra coisa que eu nunca tinha usado. Depois que eu faço o trabalho, eu descobri que meu desenho ele fica legal depois eu dou o acabamento com essas canetinhas aqui bem finas, as mais finas que tem, que são assim as linhas mais fininhas, que é o 005. Ou seja, eu tenho três tipos de tom de pressão aqui de nanquim. Eu tenho o fundo, que é mais essa textura. Depois eu tenho o filete, né, que é um pincel mediano. E depois eu tenho esse aqui, né, que esse aqui que dá essa textura toda aqui, né, de colocar ele depois ele mesmo faz o trabalho dele, né. E tenho ainda, por fim, essas canetinhas, que aí ele dá um acabamento, ou seja, dá um controle maior nas texturas que eu quero dar, né, no brilho e tudo. Porque às vezes o pincel é legal para dar o brilho e tudo, mas às vezes você perde um pouco de controle, né.
assim, porque nem sempre ele está de acordo com o que você queria, a linha dele. Aí então o que você faz? Você usa essas canetinhas, ou essa, ou uma outra qualquer que você quiser, ou até a própria pena, né? Para fazer esses detalhes menores, né? Então a gente vai descobrindo isso. Se eu fosse fazer hoje, começar um trabalho de quadrinho, por exemplo, que é mais robusto, maior, eu com certeza usaria esse papel e usaria esse tipo de material que eu estou usando, inclusive acrescentando essa canetinha. Porque aí eu conseguiria trabalhar na prancha mais tempo, né, do jeito que eu queria mesmo, né? Mas é assim com o tempo mesmo. Outra dica que eu dou é assim, se você vai usar o nanquim, eu não gosto muito de vidro não, porque o vidro ele resseca por dentro, aí fica aquela pasta do nanquim por dentro. Nanquim é um negócio poderoso mesmo, ele empedra mesmo. O que eu faço? E eu também não conheço outras técnicas para poder deixar ele mais diluído. Então, a gente põe álcool, água, sei lá. O que eu uso? Eu uso só esse Pirex e eu coloco um pouquinho só de nanquim aqui e deixo. E vou trabalhando nele. Quando ele começa a secar, que aí ele é o legal, porque ele não fica tão diluído. Aí quando eu passo o pincel já está um pouquinho mais seco e eu consigo fazer linhas, né? Sem aquela preocupação dessa linha se estender demais. Eu fica uma linha de curto espaço ali, né? Aí eu vou fazer daqui a pouco os esboços. Então, aqui outro exemplo de o livro é sobre a história da Bíblia e aí tem 29 ilustrações, né? Eu estou fazendo essas ilustrações assim, com essa técnica e é um barato porque, né, tem um apego grande pela Bíblia, então pela história dela e também pelas passagens e tudo, né? Eu sou cristão, então isso tem a ver com a minha crença e é legal trabalhar esse livro por isso, porque isso me traz mais vontade de aprender mais sobre a palavra e tudo. Esse aqui é outro exemplo. Então, dá para fazer muitas coisas assim com pincel seco, né? Uma coisa que talvez fica mais evidente aqui é essa roupa da personagem. Então, aqui dá para ver que eu usei vários tipos de materiais, ou seja, eu usei o pincel, eu usei a canetinha fininha, né? E o pincel seco. Então você consegue dar um efeito e também eu consigo dar a questão do fundo, né? Primeiro, segundo plano, tal, né? Com esse material. Então eu vou fazer aqui só um exemplo desses materiais, não é nada muito complexo. E vamos primeiro fiz aqui mais ou menos, é bom ter sempre água, né, é óbvio. Um bom nanquim, ele tem que ser bom, ele não pode ser um nanquim aguado demais. Eu uso essa marca aqui, que é o Talens. Ele não é baratinho, mas ele rende mais, né, porque ele tem uma consistência boa. Então aqui eu vou usar aqui o pincel. Aí eu vou testando aqui para ver a consistência dele. Aí sempre é legal ter, é óbvio, um papel aqui do lado, porque aí você vai testando. Aqui, ele já está quase sequinho. Aí eu consigo fazer essas linhas. Então, olha, repara que eu estou fazendo as linhas uma por cima da outra, exatamente. Porque aqui o legal é que quando eu termino, parece que eu tirei eu esbocei com o próprio nanquim. Aí tem uma linha aqui por dentro, eu vou acompanhar ela também. Porque o legal é o seu olho ele aceitar isso, né? E
tirar um pouco do excesso aqui. Então, aqui, vocês estão para ver. Aí você vai tirando o excesso dele, porque a linha dele vai ficando mais seca, aí você consegue trabalhar melhor. Esse pincel aqui, ele, apesar dele ser o melhorzinho, ele já está meio bambo, porque eu tenho trabalhado bastante com ele. Então, o ideal seria um 01, esse aqui é um 02. E é Kolinsky, né? É um pelo especial mesmo, ele é específico para aquarela, mas muita gente usa para filetar também com nanquim, que é o que eu estou fazendo aqui. Existem muitas marcas, a mais famosa é o Colin, é o Série 7, né, da Winsor. Só que é difícil achar, né? Ele é caríssimo também, né? Esse aqui é o Rafael 8404, ele é um pouquinho mais barato. Eu não compro aqui também não, aqui a gente não acha isso não. Mas ele substitui bem, e outro que eu descobri que é mais barato também é o Skoda. O Skoda tem uma linha deles que é, eu posso até pegar depois na descrição ali dele, que ele dá um filete também equivalente ao Winsor & Newton Série 7. Então aqui, esses outros detalhes eu vou deixar por último, mas aqui eu tenho que fazer essa base para sustentar o trabalho. Aí eu vou passando por cima de todo esboço. E aí eu tenho menos trabalho, porque transferir isso para um outro papel, aí você demora mais tempo, e aqui já está pronto. Se o cliente aprovou o esboço, então significa que eu posso finalizar. Bom, então tem uma linha de fundo aqui, que é um horizonte, assim mais ou menos. Aí eu vou fazer assim, eu vou fazer o fundo, aí o pincel, ele é esse pincel aqui. E ele não é ruim não, esse pincel é bem velhinho mesmo, ele tem mais de 20 anos, é um pincel da Tigre 309, a série. Eles pararam de fabricar esse pincel aqui, infelizmente. Mas ele substituía bem, ele é de Kolinsky também, e era mais barato. Mas eles pararam mesmo, não estão fazendo mais não. Essa série 309, eles pararam com ela. Então ficou difícil para a galera que acostumou com ele. Então assim, para não sujar demais, claro, você tem que usar um papel aqui né? Então o que eu faço? Eu vou passar nele todo, ele está até meio molhado assim, misturado com... Mas aí você já resolve ali também esse tom do céu aqui, né? Que é um tom mais, às vezes mais escuro, meio mais falho. E aí você já aproveita para fazer o restante também, que é o chão, assim. Aí você já passa essa primeira camada aqui. Eu vou fazer mais rápido porque uma coisa que você tem que notar, assim, esse papel ele é excelente para trabalhar, mas ele é bem mole mesmo. Então às vezes ele dá umas dobras assim e vira uma textura. Se você der bobeira, daqui a pouco vira um tanto de montanha nele aí, sem você querer fazer. Então tem uns certos cuidados mesmo, mas ele dá o pincel corre bem sobre ele assim, né? Então para mim só funciona, antigamente eu fazia muito desenho com escova de dente, né? Eu fazia como se fosse um aerógrafo mesmo, aí eu borrifava todo em cima do desenho, justamente para ter essa sensação aqui que eu estou tendo agora, de que o
o papel não está totalmente branco. Para mim funciona melhor assim, né? Então, agora eu vou usar esse pincel aqui, que é aquele que a gente procura que ele tenha mais de uma ponta. Ele está todo lenhado, coitado. Mas ele funciona muito bem para mim por causa disso, ó. Então ele dá, ó, se eu preciso aqui de vegetação e de textura, ele já está me dando isso, tá vendo? Além de ser mais rápido, eu fico anos lá fazendo texturas. A pessoa pensa assim, nossa, que a cara demorou um século para fazer aquele tanto de risquinho. Não é a mesma coisa, não demora um século não. Na verdade, você tem que encontrar macetes, né, para poder ganhar tempo aqui. Porque o trabalho, quando demora demais, para mim também é chato, porque eu gosto de ser mais dinâmico mesmo. Ó, aqui, por exemplo, aqui tem uma vegetação mais escura. E aí, na árvore, por exemplo, na árvore não tem uma textura de árvore, ó, você vai passando, ele vai formando os sulcos todos. Ó. Assim, o trabalho para mim tem que ser mais visceral, assim, sabe? Vamos contornar essa estrada aqui, ó. Tá vendo? Ele dá uma... Então, essa sensação aqui de... Tá vendo como ele foi muito forte aqui no preto? Então, é um trabalho, assim, de paciência mesmo, nesse sentido. Você tem que ter um certo cuidado, porque às vezes você dá um tom muito escuro onde que você não queria. Então, ó... Então, tem esses pincéis assim, que você pode fazer esse tipo de coisa com ele. Nossa, isso é muito valioso. Então, você tem que descobrir nesses pincéis. Normalmente, esses pincéis eles são de melhor qualidade. Esses pincéis que compram para fazer, né, normais assim, eles não dão essa sensação. Esse aqui, no caso, é um Rembrandt, que ele nunca serviu para aquarela para mim, porque ele era bem ruim mesmo para aquarela. Mas ele para esse fim aqui que eu estou usando, ele não tem igual, porque ele abre mesmo e resistente, né? Ele é resistente, o pelo dele resiste bastante. Então, assim, você vai dando as sensações, né, de profundidade, de vegetação, de pedra, né, de sombra. Então, você trabalha com o pincel seco mesmo. Aqui, por exemplo, tem uma sombra na estradinha. Aí você consegue dar, né? Mesmo caso na montanha ali no fundo, você consegue dar essa sensação aqui de textura. Todo trabalho aqui é textura, né? Uma textura, e o papel ele se adequa bem, porque ele, tá vendo? Ele permite que você passe o pincel seco, ele produz uma textura interessante mesmo. Já estava até perdendo um pelo aqui, ó. Aí você começa a trabalhar as luzes e as sombras para poder você fazer o que você quer.
Aí daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que eu estou usando também a canetinha. A canetinha foi um achado. Porque assim, a gente faz com a canetinha letra, balãozinho e tal. Mas assim, pro trabalho que eu faço, assim, a canetinha, o arremate dela é incrível. Porque você pode até fazer com pena, mas às vezes você quer ficar muito tempo numa prancha ou numa ilustração. E aí ele fica mais controlado, né? Porque aqui o descontrole ele já está sendo aqui, né? Assim, você está fazendo uma coisa, né? Preparando para as luzes e as sombras aqui de forma descontrolada mesmo, né? O negócio é mais a tinta. Mas depois, para dar um efeito assim, um material mais estável, como uma canetinha, ele é ideal, assim. Dá até pra uma vegetação aqui em cima da. Então, aqui agora tem duas canetinhas aqui, uma está quase no final e eu não tenho outra, 005, né? É mais fininha. Aí eu venho aqui e começo a colocar essas linhas, tá vendo? Ó, aqui na árvore. Aí eu vou começando a dar rachura mesmo. Entre essas aqui também. Aí ele começa a criar um volume, né? Assim, o que ficou falho aqui, eu começo a colocar também alguma textura nela, alguma achura. Depois vou fechando assim para dar essa sensação aqui, ó, de uma vegetação, tá vendo? Ó. É uma forma diferente de trabalhar que eu descobri assim que funciona perfeitamente para mim. E a impressão também acaba ficando boa porque o pincel seco ele fica legal assim também, e você economiza um bom tempo usando pincel seco, porque fazer rachura só com pena, cobrindo todo o papel, eu acho que é muito cansativo, eu acho que. Então aqui você começa a dar exatamente os volumes que você quer, tá vendo? Reforçando mais essa parte aqui. E tem também essa aqui 01, que é um pouquinho mais grossa, mas ela é um pouquinho inclinada. Você consegue trabalhar mais com ela mais fininha, ó. Você dá só os toques assim, ó. Aí o desenho, ele vai, né? Se der bobeira, ele fica um tempão fazendo. Então, assim, a primeira parte, ó, isso aí. Tem boas possibilidades, assim, de vocês trabalharem com isso, né? De ir testando esse material. Um material super barato. Acho que o mais caro aqui seria esses pincéis que eu uso mesmo e o nanquim. Que papel é muito barato. Nossa, R$ 12, R$ 14, 500 folhas desse papel. É assim, bem em conta, né? Só tem que ter cuidado, na verdade, é com isso aqui que acontece, como eu falei, ó, tá vendo? Quando você usa muito o preto misturado com um pouquinho de água, ele dá uma entortada assim. Aí na hora de digitalizar, ele fica mais plano, né? Por causa do scanner. Ó.
Então, ele vai, o desenho, você vai trabalhando nele, ó. Com a luz e a sombra. Aqui no fundo, o legal é você usar o mais fininho mesmo, porque para dar essa ideia de montanha mesmo. E aí vamos. Então você vai tendo a possibilidade de fazer várias texturas, né, com vários materiais. Acho que é o grande barato do trabalho de ilustrador, de artista, assim, é o experimento de materiais, né, descobertas, é o que facilita mais, o que você acha que fica mais interessante para o seu trabalho. Isso tudo é um processo, né, que você vê que a gente não para, né, de descobrir coisas que facilitem para a gente, que nos dão mais prazer em trabalhar, né. Então é isso. Olha, aqui vai, né? Você podia fazer outras coisas, mas assim, só a ideia né, dessas possibilidades, desses pincéis todos, desses materiais aqui, né? É isso. Beleza? Qualquer dúvida podem escrever, ok? Valeu!